Você que é casada, você que vive uma união estável com o seu companheiro, com a sua companheira, e teve um sonho. E nesse sonho se via casando novamente com essa mesma pessoa. Qual mensagem esse sonho engloba? Qual o significado desse sonho? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nós precisamos entender que a grande maioria dos nossos sonhos são reflexos de sentimentos que estamos carregando eles no momento. Dos nossos medos, dos nossos desejos, ou mesmo de raiva, de mágoa, de frustração, decepção com relação a alguém. Esses sentimentos, como dizia Freud, eles acabam se manifestando em nossos sonhos. Aquilo que nós guardamos e escondemos, pelo menos tentamos esconder das demais pessoas à nossa volta, acabam aparecendo em nossos sonhos. Quando a sonhadora tem um sonho que ela se vê casando novamente com o seu próprio marido ou com o seu companheiro que já vive há um tempo com ele, as mensagens, o significado desse sonho, ele pode envolver alguns temas que vai ser preciso fazer uma análise da vida dessa pessoa. Provavelmente, à medida que eu for falando aqui do significado, dos possíveis significados que tal sonho envolve, você automaticamente vai se identificar. E você vai saber que realmente você sabia o significado desse sonho, mas não conseguia ligar os fatos a ele. Nós vamos mostrar como fazer isso. Então, primeiro, com relação a sonhar que está casando novamente com o próprio marido, com o próprio companheiro que vive, nós vamos falar dos desejos, dos sentimentos, dos medos, das mágoas que você guarda e que se manifestam em sonhos como esse. Na história do seu sonho, como eu disse, você vai se ver casando novamente com a mesma pessoa. Geralmente, quando o sonhador ou a sonhadora tem um sonho assim, ela fica impressionada, ela fica curiosa, saber o significado. Sonhar que estava casando novamente com a mesma pessoa, que eu já casei, que eu convivo com ela, o que isso pode representar? Então, a primeira hipótese pode representar um desejo da sonhadora. Eu vou falar aqui da sonhadora. Pode ser também um sonhador, com relação a se ver casando com a própria esposa, com a própria companheira que vive. Mas, para não ficar usando a toda hora sonhador, sonhadora, nós vamos fazer de conta que é uma sonhadora. Então, todas as hipóteses que eu vou falar aqui, que eu vou dar, vai ser envolto de uma sonhadora que teve esses sonhos. Então, a sonhadora vive uma união estável com alguém, com um companheiro dela, com uma companheira dela. Eles ainda não casaram no papel. Não foi feito um registro civil dessa união, nem no religioso, nem em um templo, nem receberam a bênção de um pastor, de um padre, de um sacerdote ou um pai de santo. Ainda não. Mas eles vivem já há um tempo junto e pode ser que até filhos já tenham. Dentro de si, a sonhadora pode ser que carregue aquele desejo de oficializar essa união, de casar no civil, que o seu companheiro, a sua companheira, por exemplo, peça em casamento, que oficialize isso, que deixe no papel o desejo de usar uma aliança. Pode ser que ela carregue esse sentimento ligado a esse desejo. Então ela tem um sonho assim, que se vê casando com o próprio companheiro. Neste caso, este sonho é reflexo desse desejo dela, da sonhadora, de oficializar essa união, de casar no cartório, no civil, ou mesmo em um templo religioso, de acordo com a religião que ele segue. É a manifestação nos sonhos desse desejo. Vamos pegar uma outra hipótese. A sonhadora
ela já casou há um tempo atrás com o seu companheiro ou a sua companheira, eles vivem juntos já há alguns anos. Eles casaram tanto no civil como também no religioso, em um templo, de acordo com a religião que eles seguem. Mas essa união, esse casamento desandou um pouquinho. Com o passar dos anos, foi esfriando, em razão de muitas discussões, de atitudes de ambos, que acabou causando um afastamento emocional. Pode ser que dentro dessa união, desse casamento, eles nem se falem mais hoje. Então a sonhadora tem um sonho assim. Ela se vê casando novamente com o seu companheiro, a sua companheira. Este sonho, da mesma forma, vai ser reflexo de um sentimento que ela carrega. Mas qual sentimento? De que pudesse começar novamente, pudesse voltar alguns anos atrás, mas que agora com mais experiência, com maior conhecimento, com mais sabedoria, mais madura, e pudesse novamente começar essa união, esse relacionamento morando juntos, para não repetir os erros que eles cometeram. Esse sonho vai ser a manifestação desse desejo de um recomeço com a mesma pessoa que ela vive, com a mesma pessoa que ela casou. É também um reflexo desse sentimento, mas aqui ligado a um recomeço. Vamos pegar uma outra hipótese. A sonhadora casou também no civil, no religioso, ou pode ser que more junto, tenha uma união estável. Mas o companheiro, a companheira dela, teve algumas atitudes dentro desse casamento, desse relacionamento, que acabou afastando eles, se tornando uma outra pessoa. Ele mudou muito, ou ela mudou muito, entendam assim. Se tornou um desconhecido dentro de casa. Parece que é uma outra pessoa, não aquela mesma pessoa que ela casou, não aquela mesma pessoa de quando eles começaram a morar juntos. Então ela carrega esse desejo dentro dela de que ele pudesse ou ela pudesse voltar a ser como era antes, como na época em que quando namoravam. A sonhadora, ela cria essas expectativas de que uma hora essa pessoa pode mudar e voltar a ser como antes. Então ela pode ter um sonho assim, de estar casando novamente com essa mesma pessoa. E esse sonho vai ser reflexo dessas expectativas que ela tem, de que possa ocorrer uma mudança e essa pessoa volte a ser como era antes, quando como casaram. Vamos a uma outra hipótese. Aqui, prestem bastante atenção, vocês estão vendo, conforme a vida da pessoa, ela toma rumos diferentes, a situação em que ela vive é diferente, os sonhos podem ter significados, uma mensagem incutida nele diferente. A mesma história do sonho, casando novamente com a mesma pessoa, com o mesmo marido, com a mesma esposa, mas em razão do momento que o sonhador ou a sonhadora vive, o significado muda. É por isso que aqui no canal nós falamos em interpretação dos sonhos, não levando só em consideração a história do sonho, os elementos, as figuras, os arquétipos que nele aparecem, mas a vida da sonhadora, a vida do sonhador. Nessa hipótese agora, a sonhadora está totalmente descontente desse relacionamento. Pode ser que tenha havido traições da parte do seu companheiro, sua companheira, dentro do relacionamento, brigas, discussões feias. Ela quer se separar. Ela não aguenta mais, ela está impaciente. Então ela tem um sonho assim, se casando novamente com a mesma pessoa que ela vive. Esse tipo de sonho pode ser fruto da memória dela com relação a um compromisso que assumiu lá atrás. Então, às vezes, a sonhadora, por mais que queira se separar, por mais que não aguente mais viver dentro desse relacionamento, a toda hora ela fica se cobrando com relação a esse compromisso que assumiu, no civil ou mesmo no religioso. Ou mesmo com relação, mas o que as pessoas vão dizer se nós nos separarmos, se eu continuar a minha vida sozinha agora? E aí, em razão
de ficar remoendo esses pensamentos, essas memórias, elas podem acabar aparecendo no sonho. Ela sonhando que está casando novamente com a mesma pessoa. Esse sonho, em razão desse momento que a sonhadora vive de revolta, é apenas fruto dessa memória dela, com relação a ela ficar lembrando que ela tem um compromisso, que ela assumiu um compromisso diante das outras pessoas, da família dela, da família dele, diante do religioso. Esse tipo de sonho, mais uma vez, preste atenção. Muitas vezes as pessoas acham que o sonho carrega uma mensagem e a pessoa tem que seguir essa mensagem porque vai acabar senão dando alguma coisa errada na vida dela, quando não. Muitos e muitos sonhos que nós temos é apenas reflexo de sentimentos que nós estamos tendo no momento de pensamentos. Serve para nós termos uma autorreflexão de decisões a tomar, de escolhas a fazer, caminhos a seguir. Mas não que o sonho esteja te mandando a fazer algo. Ele não vai fazer isso. Ele vai analisar as possibilidades e apresentar um leque para você. Então esse sonho da sonhadora que está revoltada dentro do casamento e quer colocar um ponto final é isso. É apenas a manifestação de memórias com relação a um compromisso que assumiu. Pode envolver também o medo da opinião das outras pessoas nesse sentido. Até aqui nós falamos da manifestação nos sonhos desses desejos. Desejos às vezes reprimidos, dessas mágoas, frustrações, ou mesmo raiva, ou até medos. Agora nós vamos mudar um pouquinho o foco, mas o mesmo sonho, que está casando novamente com o próprio marido, com o mesmo companheiro, a mesma pessoa com quem vive. Esse sonho agora que nós vamos falar é de forma figurada. Esse casamento que vai aparecer no sonho com a mesma pessoa vai representar algo da sua vida. Então pode ser que esse casamento com a mesma pessoa que apareça em seus sonhos seja relacionado à repetição de ciclos que está acostumado a acontecer em sua vida. Como assim repetição de ciclos? Aqui, preste atenção. Esse casamento é só uma forma figurada da sua mente querer se comunicar com você. Ele vai representar um momento em sua vida, uma atitude que você tomou, algo que você está fazendo. Não o relacionamento em si. Não é o seu casamento, não é a sua vida com o seu companheiro. Mas pode representar essa repetição de ciclos. Ou seja, os ciclos eles estão acostumados a se repetirem em sua vida. E ficam se repetindo e nunca saindo do lugar. Você nunca sai do lugar. Geralmente isso acontece porque, por exemplo, a pessoa começa algo, um projeto, um objetivo, um sonho, e desiste no meio. Ela começa a pensar em si mesma, a se cuidar melhor, mas acaba desistindo também. Então ela nunca leva para frente os seus projetos pessoais. Ela sempre desiste. A pessoa sempre volta atrás. E o que acontece? Os ciclos vão acabar se repetindo. Por quê? Porque é necessário que ela aprenda algumas lições. A vida vai apresentar alguns momentos que ela precisa enfrentar, que precisa lutar. E é necessário ela ir atrás de alguns objetivos para poder evoluir, para aprender, para absorver alguns ensinamentos que a vida em si, que a espiritualidade em si tem a ensinar a ela. Mas ela desiste, ela fica com medo, ela recua. Mas a vida ela vai insistir, a vida, a espiritualidade é assim com todo mundo. Não importa se você é acostumado a desistir, ela sempre vai insistir, nunca vai desistir de você. A vida, presta atenção, a vida, a espiritualidade nunca vai desistir de você. E ela vai querer sempre que você aprenda umas lições que ela sabe que é para o seu bem, para o seu conhecimento, para o seu amadurecimento. Mas em razão da sua desistência, por medo, receio, esses ciclos vão se repetir, ou seja, a vida sempre vai colocar na sua frente, até uma hora que você enfrente e vá até o final. Então esse tipo de sonho, casando com o próprio companheiro, pode ser que se repita várias vezes, tenha o mesmo sonho sempre. Por que eu sempre sonho que estou casando com a mesma pessoa? Como eu disse para vocês, pode não ter nada a ver com o relacionamento em si, mas com relação aos seus projetos pessoais, algo que está toda hora se repetindo em sua vida porque você não tem coragem de ir até o fim. Então esse sonho vai representar essa repetição de ciclos, em que a vida insiste, mas você
recua, tem medo. E a mensagem desse sonho, esse sonho sim tem uma mensagem bem importante para você. Não é reflexo de desejo, de medo, ou de mágoa, ou de raiva, não. Esse sonho tem uma mensagem em si para você, da sua mente, da espiritualidade, da própria vida. Não desista dos seus objetivos. Não importa com relação a quem. Não desista de você. Invista em você, cuide de você. Mas não desista, ou esses ciclos sempre vão ficar se repetindo. E por fim, e não menos importante, pode ser que você sonhe que esteja casando com o seu ex-marido, o seu ex-companheiro, sua ex-companheira, ou mesmo um companheiro, uma companheira que já faleceu. Esse tipo de sonho, ele tem um significado também bem diferente do que nós já falamos anteriormente. Não vai ser reflexo de um desejo, de um sentimento que carrega de um medo. Não vai ser referente à repetição de ciclos em sua vida. Mas vai estar ligado a você estar muito apegada ou apegado ao passado. Você não consegue se desapegar totalmente de fatos da sua vida que já aconteceram. Esses fatos podem ser negativos ou positivos que já aconteceram com você, mas é passado. E a sua mente, a espiritualidade em si, está vendo que em razão de você estar muito apegado a eles, a sua vida não consegue seguir adiante. Porque é necessário se desapegar do velho para que o novo possa se iniciar. É necessário se desapegar de bagagens antigas, porque a vida quer te presentear com bagagens novas. Coisas que vão ser importantes para você e que vão te ajudar, de certa forma, a esquecer o que passou. Não é, por exemplo, esquecer o seu falecido marido, sua falecida esposa, não. Mas é saber lidar com esses sentimentos de uma forma que carregá-los dentro de si não vai te atrapalhar, não vai te prejudicar. Então você pode ter esse sonho, que está casando com o seu finado esposo, com a sua finada esposa, ou com um ex. E a mensagem dele é sobre se desapegar do passado, para que possa seguir adiante, seguir mais tranquila, sem um peso desnecessário. A mensagem desse sonho é sobre deixar para trás um ciclo em sua vida que já se fechou, para que outros possam começar. E mais uma vez, uma mensagem para vocês que me acompanharam até aqui. Como vocês viram, eu falei de todas essas hipóteses envolvendo o mesmo tipo de sonho. O mesmo tipo. Sonhar que está se casando novamente com o próprio marido, com a mesma pessoa que você vive. Mas, dependendo da vida da sonhadora ou do sonhador, o significado do sonho, o tipo do sonho, a mensagem do sonho pode ser diferente. E é por isso que nós temos que analisar a história do sonho, os elementos que ali aparecem, quem ali aparece. E é importante, a vida da sonhadora, do sonhador, o momento atual que vive. Isso é muito importante para a compreensão dos sonhos. O nosso cérebro é muito complexo. Os sentimentos, as emoções, as memórias, as sensações que carregamos ali, todas elas podem se manifestar nos sonhos, todas elas. E isso que aqui não estamos falando ainda dos sonhos espirituais. Viagem astral, desdobramento, não. Estamos falando aqui apenas da atividade da nossa psique, com uma pitadinha, às vezes, de uma ajuda da espiritualidade, da vida em si. E como vocês viram, nós precisamos levar em consideração o momento atual que nós vivemos.